Tem gente que é uma biblioteca ambulante, está cheio de conteúdo na mente, mas na prática nada. Nada. Então, tendo os olhos fitos em Cristo, Ele é o autor da fé. É tremendo isso. É tremendo esse negócio. Certa ocasião, eu li um livro, há muitos anos atrás, e falava assuntos de fé, assuntos de caminhar com Deus e tal. E marcou muito a minha vida. Eu gostei tanto do livro que o meu sonho era conhecer o autor. E um certo dia, esse escritor, ele foi até a nossa cidade, ministrar uma palestra numa igreja. E lá eu pude, então, adquirir o livro dele. Ele autografou o livro. Eu tenho o livro guardado até hoje. E fiz amizade com ele. Hoje ele é meu amigo. Quando eu falo hoje, faz tempo, mas você entendeu. Ou seja, é uma pessoa de Deus, uma pessoa muito querida. Então foi tremendo. Quer dizer, eu li o livro, gostei do livro e tive o privilégio de conhecê-lo. Agora eu te pergunto, e a Bíblia? A palavra de Deus. Então não adianta você apenas conhecer as histórias bíblicas. Não adianta você decorar, Davi venceu o gigante, Davi fez isso, Moisés fez aquilo, Lucas fez isso. Isso é importante. Porém, o que você vai fazer com essas informações? Você tem que trazer para a tua vida, para a tua realidade. Isso é fé na prática. E não apenas ficar contando historinha bíblica. Ou histórias bíblicas. Apenas. Tem que enquadrar ali. Opa, tô ali. Não é à toa que esse mês de fevereiro a gente está falando bastante sobre lá o Josué, que é um livro assim muito, muito bacana. E deu a frase máxima, a frase principal no início, pelo menos ali de Josué, é Deus falando, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Hoje, logo pela manhã, um filho na fé, e temos assim, ele me chama de amigo, pastor, o senhor não é só meu pastor, o senhor é meu amigo. Ele mandou para mim uma frase, justamente dessa que eu mais falo. Ele mandou um texto bíblico, seja forte e corajoso, como eu fui com Moisés, serei contigo. É o que a gente está ministrando há tempo, né? Mas eu achei bacana, né? Quer dizer, ele tem enviado isso, é isso mesmo. Às vezes você conhece tanto das escrituras e de repente alguém tem que mandar apenas um trechinho, uma frase ali para mexer com você. Porque às vezes quando focamos no problema, nas crises, nas dificuldades, você esquece das promessas de Deus. É isso, esse é o detalhe. Esse é o detalhe. Compreende? Então, meu amado e minha amada, não duvide de conquistas que parecem impossíveis. Parece. Estava observando aqui quando Deus apareceu novamente a Abraão, junto a um bosque ali de carvalhos que pertencia a Mamre, diz a Bíblia. Abraão estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Olhando para fora, Abraão viu 3 homens em pé, próximos à tenda. Quando os viu, correu até onde estavam e lhes deu as boas-vindas, curvando-se até o chão. Abraão disse, meu senhor, se assim desejar, pare aqui um pouco. Descanse à sombra desta árvore, enquanto mando trazer água para lavarem os pés. E, uma vez que honraram seu servo com esta visita, prepararei uma refeição para restaurar suas forças antes de seguirem viagem. Está bem, responderam eles. Faça como você disse. Abraão voltou, correndo para a tenda, e disse a Sara, rápido, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça alguns pães. Em seguida, Abraão correu ao rebanho, escolheu um novilho tenro e o entregou a seu servo, que o preparou rapidamente. Quando a comida estava pronta,
Abraão pegou a coalhada, o leite e a carne assada e o serviu aos visitantes. Enquanto comiam, Abraão permaneceu à disposição deles, à sombra das árvores. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram os visitantes. Está dentro da tenda, respondeu Abraão. Então um deles disse: voltarei a visitar você por esta época, no ano que vem, e sua mulher, Sara, terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa de dentro da tenda. Abraão e Sara já eram bem velhos, e Sara já tinha passado, havia muito tempo, da idade de ter filhos. Por isso diz a Bíblia que ela riu consigo e disse: como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer, ainda mais quando meu senhor, meu marido, também é idoso? Traduzindo, não está funcionando. Então o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? Porque disse: pode uma mulher da minha idade ter um filho? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por esta época, no ano que vem, e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse: não é verdade, você riu. Eu li aqui Gênesis 18, do 1 ao 15. É interessante essa história aqui do nosso pai da fé, o Abraão. Abraão, pai da fé. É bastante conhecida, né? Não tem como falar de fé se não falar de Abraão, da história de Abraão. Então a Bíblia narra aqui os seus acontecimentos a partir de Gênesis capítulo 12, quando Deus lhe diz: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Olha que importante. Deus falou: eu vou mostrar. É muito importante sermos guiados por Deus, sermos orientados por Deus. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Gênesis 12, do 1 ao 2 que eu li. Deus então visita Abraão, lhe dá uma missão e termina fazendo uma promessa. Então Deus deu a Abraão uma missão e fez-lhe uma promessa. Amado e amada, se você está cumprindo a missão que Deus te deu, uma missão não quer dizer ser missionário. É um desígnio, uma tarefa. Não estou falando do lado eclesiástico, né? Do envolvimento. Mas todo cristão tem uma missão. Todo mundo tem uma missão. Entendeu? E quando Deus dá uma missão, ele termina dizendo que, fazendo uma promessa. Então, se você tem uma missão e uma promessa de Deus, siga as orientações de Deus. Sem ter medo de ser feliz. Agora, promessas de Deus, promessas são extraordinárias. É ou não é? Promessas são extraordinárias. Pois elas norteiam a nossa vida. Exatamente, norteiam a nossa vida. Ontem, estava-se um mover sobrenatural lá em Campo Largo e também em São José, e de manhã, lá em Campo Largo, foi um mover tremendo. Pessoas aceitaram Jesus, almas se convertendo, o agir de Deus, gente sendo curada. O mês passado, estivemos lá, no nosso culto mensal lá, um domingo por mês, estamos lá em Campo Largo. E o mês passado, né? Em janeiro, uma das filhas na fé que tem ido lá no culto também presencial e ouve a gente pelo rádio, ela levou a carteira profissional do filho dela, mês passado. E na hora da oração ela veio conversar comigo com a carteira e falou: pastor, ora para o meu filho, precisa de um trabalho, precisa trabalhar, emprego, salário, registro, coisa toda. E eu lembro que eu orei, eu sabia que aquela mãe estava com fé, juntou com a minha fé, oramos e disse para ela: irmã, no próximo encontro de fevereiro, a senhora já vai dar o testemunho. Teu filho vai estar empregado. Dito e feito, ontem ela estava lá
e deu testemunho. Pastor, meu filho foi registrado, já está trabalhando. Do jeito que o senhor falou, aconteceu. Porque ela creu na palavra profética. Eu falei com fé e pedindo a Deus que agisse, que viesse com uma intervenção para que o filho da nossa querida irmã ali conseguisse êxito no novo emprego, no novo trabalho. E assim aconteceu. Então, meu amado e minha amada, não duvide de coisas extraordinárias que Deus fará na sua vida. Eu sou cristão já há um bom tempo, mas tenho muito que aprender ainda. Mas a gente está vendo tudo que está acontecendo no mundo, no Brasil, no planeta Terra. E não vou falar desse assunto, mas tudo que está... Preste atenção no que eu vou falar. Tudo que está acontecendo no mundo, nada me espanta. Sabe por quê? Porque está na Bíblia. Entendeu? Está na Bíblia. Às vezes alguém fala, vai acontecer isso, você vai ver, está na Bíblia. Se está na Bíblia, beleza. Mas está na Bíblia também que Jesus falou, olha, serão dias difíceis, mas eu vou estar com vocês. Não perca o ânimo. Foque em mim, no Criador. Então é isso. Acreditamos também, nós acreditamos, certamente, a boa parte dos cristãos acreditam, nós acreditamos na volta de Jesus, nós acreditamos no arrebatamento do povo de Deus, da igreja de Jesus, dos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Tudo isso vai acontecer. Mas a gente percebe que muitos cristãos não vê a hora desse mundo acabar, mas o mundo não vai acabar. Entendeu? Não sei que você morra, aí para você acabou aqui. Então muitos cristãos estão num perrengue tão grande porque eles estão esperando a abundância lá no céu. E de fato lá não vai ter choro, lá não vai ter tristeza, lá não vai ter boleto para pagar, lá vai ser um reino de paz e harmonia eternamente. Por isso que a nossa fé tem que estar firmada em Jesus, não em homens, não em promessas de pessoas, e sim de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que te prometeu, há de cumprir. O nosso Deus não mente, o nosso Deus não fica brincando com os nossos sentimentos. O que Ele fala, Ele vai cumprir, mas no tempo dEle, do jeito dEle. A nossa parte é fé, é acreditar, é fazer a coisa certa, é andar corretamente, e Deus agirá naquilo que nós não conseguimos agir, ou seja, o impossível é com Deus. Então, meu amado, é um alerta para você aí. Luta todo mundo passa, enfrenta. Só que eu também não vejo a hora. Você fala, Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Mas isso vai acontecer, queira ou não queira, isso vai ter o momento certo disso. Por isso que nós temos que permanecer firmes em Jesus, nas promessas de Jesus. Agora, meu irmão, preste atenção, acorda, Brasil, acorda, povo de Deus. Você está pensando no futuro, esquece de viver o presente, por isso que você é um infeliz. Eu tenho que falar essas coisas. Deus também, eu levantei de madrugada e fui orar. Falei, Deus, fala com a gente. É isso. Entendeu? Todo cristão verdadeiro, claro que um dia ele quer o quê? Ver Jesus. Tá no céu. Mas, amado, por enquanto estamos na terra, irmão. Acorda. Não fica se iludindo. Você está desejando ser feliz no futuro, no céu. Tem que começar a ser feliz aqui agora. É aqui, meu irmão. É aqui, minha irmã de fé. Preste atenção. Todo mundo tem problemas. Quem não tem problema já é um problema. O meu pastor que me discipulou falava, gente, quem não tem problema já é um problema. Todo mundo tem problema. Uns de um jeito, outros de outro. Agora, a gente não pode se curvar diante do problema. Temos que ir à busca. Se não está orando, vá orar. Se você não está buscando a Deus, vai buscar Deus. E tem outros que estão buscando a Deus orando, mas, meu amado, se você ficar meia hora por dia orando, aí depois que você sai do momento da oração, você faz tudo ao contrário, não vai resolver, a tua oração não teve valor, meu irmão.
Tem que entender isso. Com todo respeito a todo mundo, mas eu noto assim, a gente às vezes vê, tem pessoas que ela faz 10 anos que ela faz o mesmo pedido de oração, ela faz um Ctrl+C, Ctrl+V. O que é? Colar, né? Ele pega, né? Aí esses dias eu estava observando umas coisas, aí eu comecei a ver algumas mensagens aqui, algumas, ver o que estava acontecendo e tal. Aí achei uma delas, para mim foi uma pérola interessante. Aí eu observei, poxa, mas... Aí eu percebi, falei, tá certo, eu não estou aqui fazendo crítica, eu estou observando que tem gente que faz um tempão que até o pedido é o mesmo. Muda nem a vírgula. Será que isso aí, meu irmão, preste atenção nisso aqui, é interessante a gente pensar. Você tem mente para pensar. Tem que pensar. Vamos botar essa cabeça para pensar aí. Acho que deu cabeça, neurônio, memória, essa coisa bonita que está na nossa cabeça para nada. Mas pensa bem. Pensa. Tem que pensar. Ah, não quero pensar não. Mas tem que pensar, irmão. Não adianta fugir do problema. Mas com Deus você vai vencer, mas não adianta aí ficar se fazendo aí. De coitadinho ou de outras coisas. Entendeu? Isso é para todos nós. Essa palavra é para todos nós. Para mim também. Entende? Foque em possibilidades. Eu estava aqui pensando logo de manhã. Falando, Deus, o que o Senhor quer falar com a gente aí? Fala aí. Fala comigo e fala com o povo. Aleluia, né? E veio na minha cabeça o seguinte. Se você está passando uma luta, tem cristão que coloca, estou na prova, estou na luta, irmão. Tem gente que faz 10 anos que está na prova. Ô, irmão, você tem que ser aprovado, irmão. A prova é para você ser aprovado para novas etapas. Então, aquilo que eu sempre ensinei, estou repetindo coisa que eu falo aqui pelo rádio há mais de 18 anos. Cada fase da nossa vida vai ter um tipo de luta. Vai ter um tipo de gigante. Entende? Às vezes você está querendo algumas coisas que Deus não está te dando, não é que você não mereça. Porque você não está aguentando nem o que você está administrando agora. Então às vezes a gente faz uns pedidos até bacana, mas às vezes não vem porque Deus está falando, não, eu vou treinar você. Não tem como não falar da história de Moisés. Tem várias histórias que eu poderia falar, mas veio na cabeça o Moisés, né? O camarada já nasceu num contexto para matar os meninos. Até de 2 anos para baixo era para matar. Ele já nasceu num período difícil, né? Mas Deus cuidou dele. Cuidou da mãe, da família. A mãe segurou ali até onde deu. Depois de alguns meses, ela não tem mais jeito. A mãe coloca o bebezinho num cesto, coloca no rio. E vai lá o Moisés. Vai lá o projeto. Vai o Moisésinho lá chorando. Bebezinho, né? Até então não tinha nome, né? Pelo que... Aí, quando achou ali, vamos pôr o nome de Moisés. Então você veja bem. Deus permite que a filha do rei bateu o olho no negócio, gostou. Vou criar, vou levar esse menino para o palácio. Você acha que quem estava coordenando isso? Só pode ser Deus, pessoal. Então quem sabe você está se sentindo um Moisés no cesto, nas águas do rio da vida. Tem aquele hino que fala, se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai, irmão. Entende? E Deus foi conduzindo. Aí ele foi criado ali no palácio, estudou, na época melhor estudo lá no Egito, estudou, foi treinado, aprendeu um monte de coisa lá. Agora você imagina o cara com 40 anos, aprendeu de tudo que é sabedoria lá do Egito. O cara tava tinindo, né? Mas chegou a hora de Deus mudar o ciclo, mudar a trajetória de Moisés. Não vou ficar contando toda a história, mas eu estou pincelando algumas partes aqui que Deus está me inspirando, né? O Espírito Santo está me iluminando aqui para falar para você. Então são ciclos. Depois de 40 anos lá, agora Deus, acontece umas coisas ali, etc e tal. Moisés vai então para o deserto.
vai na universidade de Deus. Mas o deserto, tem gente que fala, estou no deserto. Irmão, você não é para ficar no deserto, é só por um período. Entendeu? Porque Deus treinou Moisés ali, agora você vai... Deus não desprezou o que ele aprendeu lá. Deus não descartou, apenas agora ele falou, bom, agora como você vai liderar o meu povo, agora você vai ter um outro treinamento. Oh, aleluia, nossa, tá forte, hein? Meu Deus do céu, tô sentindo uma graça aqui muito boa. Então veja bem, então Deus nos treina para novos níveis de fé. Se Moisés, só que o que ele aprendeu no Egito, fosse liderar o povo de Deus, não ia dar certo. Por quê? Porque ele tinha que aprender agora diretamente com Deus. Entendeu? Então são as fases da vida, são os ciclos da vida. Então aí ele foi, então, poder ir lá 40 anos. Depois começa, depois bem treinado, lapidado, etc e tal, né? Deus falou, agora você está pronto para libertar o meu povo. É isso, gente. Fé é isso. Agora, a gente pegar tudo pronto, pegar tudo montadinho, tudo certinho, aí é maravilha. Aí é fácil, né? Não é? Vou contar uma coisa aqui, eu não sei se vai combinar, mas me veio na cabeça, pode ser que sirva para alguma coisa. Azeitona. Eu gosto de azeitona, não sei se você gosta. E conta uma historinha, né? Uma ilustração aqui que uma pessoa pegou um palitinho, aquele palitinho de... O pessoal usa para palitar? Palitinho. Esqueci agora. Aquele palitinho, né? De pegar azeitona, vamos supor. A pessoa ia apertar na azeitona, a azeitona tava, acho que dura, sei lá, e não conseguia, né? Ele tentou várias vezes, não conseguiu. Aí veio um outro, falou, gente, você tem que fazer assim, você tem que encostar bem devagarzinho esse palitinho aqui na azeitona, encosta bem nela e aperta, que dá certo. E deu certo. Aí o outro disse, agora que eu amancei a azeitona, tá fácil, né? É mais ou menos isso a ilustração da azeitona aí. Mas tem outras ilustrações, talvez até melhores, não é? Depois que se matou o leão, daí é fácil, né? Não é verdade? Em outras palavras, né? Então, fé é isso, você caminhar com Deus, tem um momento de alegria, você ri, você chora, o importante é você chegar do outro lado e cantar o hino da vitória, né, irmão? Então, o Abraão aqui, Deus visita Abraão, lhe dá uma missão e termina fazendo uma promessa. E promessas são extraordinárias. Oh, glória, né? Pois elas norteiam a nossa vida. Promessas de dias melhores, quem não quer? Todo mundo quer. De portas abertas, de superação de limites, de bênçãos, de grandes conquistas. Quem que não quer, irmão? Se não quer, deve ser poste, não é possível. Todo mundo quer. São elas que movem nosso coração, meu irmão. Tá? Porque tem duas categorias de cristão. Eu vejo, acho que eu estou até vendo, dois cristãos conversando. Um está entendendo o que eu estou pregando, está pegando a revelação e está motivando a sua fé para ficar firme com Jesus, obedecer a diretriz de Deus, e ao trabalho, e à luta, e à batalha e vencer. E está otimista. Aí existe aquele outro, irmão, a coisa está ruim, a coisa está feia. Não sei imitar muito bem, né? Mas é mais ou menos isso. Você não vê os problemas que estão acontecendo, os terremotos, não sei o que, não sei o que, não sei o que, enchente, não sei o que, não sei o que. Não tá fácil não. E fica aí com esse discurso aí. Mas quem disse que seria fácil? Nem Deus. Deus não engana ninguém. Ele não falou que seria fácil. É isso, pessoal. É simplesmente isso. Mas tem vitória? Tem. Tem momento de glória? Tem. Tem desafio? Também. Então, as promessas são extraordinárias. E se você não crer nas promessas de Deus, você vai ficar aí no chororô. Essas narrativas miseráveis, narrativas pessimistas. Então, as promessas extraordinárias, vou repetir, elas norteiam a nossa vida. Promessas de dias melhores. Aí, aquele que acha que conhece a Bíblia, fala, dias melhores. Mas Deus não falou que não. Meu irmão, aí depende de você, meu amado. Depende de você.
Cada um, né? Aí depende de você. Agora, não se deixe ser contaminado. Não se deixe ser influenciados pelos pessimistas de plantão. Então aqui o que eu estou falando está na palavra, na Bíblia. Não estou aqui dizendo que não vai ter problema. Estou dizendo que eles existem. E cada fase da vida, cada nível de fé que você alcança, você vai estar preparado para novos desafios. Talvez esse momento dessa turbulência que alguns estão enfrentando, que estamos enfrentando em alguma área, tá difícil? Tá. Claro que tá. Não estamos negando os problemas, não estamos fingindo que não tem problema. O que não pode é os problemas nos contaminarem, de nós perdermos a visão das promessas de Deus. Talvez o que tenha mantido você de pé até aqui, justamente tem sido uma promessa. Algo que você ouviu da parte de Deus há muito tempo atrás, mas ainda não se cumpriu. Mas vai cumprir, se Deus falou, vai cumprir. Se é de Deus, vai cumprir. E apesar de todas as dificuldades, a expectativa sobre a concretização dela, é o que move o seu coração. Certa ocasião, conversando com uma pessoa, coisa lá do passadão, coisa de mais de 10 anos atrás, eu compartilhando alguma coisa boa com uma pessoa, conversa vai, conversa vem, e tudo animado ali. E a pessoa ficou feliz, pastor, que beleza, glória a Deus, tal. Mas eu contando para aquela pessoa, isso lá 10 anos atrás, não é coisa recente, é lá de trás. Para você ver que toda época vai ter os prós e contras. Aí a pessoa diz, que lindo, pastor, mas só que eu não tô nessa. Tipo assim, né? Puxa vida. Então acontece. Então você tem que entender que quando Deus te dá algo para você, é para você. Agora, aí vai, dá o primeiro passo e vai na caminhada da fé. É uma jornada. Então, escreva aí, você que gosta de anotar, promessas e lutas. No português, promessas é com 2 S's. Promessas. Dando aula aqui de português, né? Promessas e lutas. Promessas e lutas. Escorado na promessa de Deus, o nosso pai da fé, que é o Abraão, ele sai da sua terra natal em direção a Canaã, levando a sua esposa. Deus falou que ele ia ter o filho com a Sara, então a esposa tem que estar junto. Só que Abraão levou também o seu sobrinho, chamado Ló. O Ló. Não é o Nó, é o Ló. É o L-O. O Ló. Sobrinho de Abraão. E os bens que eles tinham. Sempre que caminhamos sustentados pelo que Deus disse, a jornada se torna segura. Anota aí. Sempre que caminhamos sustentados pelo que Deus disse, a jornada se torna segura. Não será fácil, mas será segura. Segundo Crônicas 20:20, parte desse versículo diz o quê? Crede no vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Captou aí? Quer mais? Hoje, excepcionalmente, não vai dar para ler a mensagem do povo, porque eu estou inspirado. Nem que tiver que ficar falando até o final, eu vou continuar falando aqui. Uau! Amados e amadas, Deus nos faz promessas, mas Ele não nos isenta de lutas e dificuldades, porque são essas situações que provam o nosso coração e nos preparam para o momento exato do cumprimento da promessa. Afinal, nem sempre estamos prontos de imediato para experimentar a efetivação dela, ou seja, das promessas. Nós recebemos uma palavra em nosso coração e ela é acalentada pela nossa fé, mas são as dificuldades e os problemas que tratam nossa alma para o cumprimento dessa palavra. Está entendendo? Quer mais um pouquinho? Depois tem o sobremesa. Tá bom? Houve tanta fome em Canaã que Abraão teve que mudar-se. Mesmo que temporariamente,
Abraão teve que mudar para o Egito. Está escrito em Gênesis 12:10. As lutas de Abraão foram tão grandes que ele até tentou ludibriar o rei egípcio, dizendo que Sara não era sua esposa. Olha só. Muitas foram as lutas daquele homem. Se em Gênesis capítulo 12, Deus fez a promessa de que o abençoaria e a partir dele faria uma grande nação, se você ler o capítulo 18 de Gênesis, estamos diante da realidade. Para que de fato Abraão prosperasse e a sua família se multiplicasse, o Senhor ainda precisava operar um grande milagre, ou seja, abrir a madre da estéril Sara. De fato, humanamente falando, a Sara não engravidaria junto com Abraão ali. Mas Deus prometeu, Deus faz milagres e continua fazendo. É interessante, gente, ver que como as promessas de Deus vêm, elas vêm, às vezes, em um contexto que fere a lógica. É, isso mesmo. Por isso que muitos religiosos estão frustrados, porque eles andam pela lógica. Eu não vou falar isso aqui, não, senão vai estragar aqui. Em alguns momentos, ele fala coisas que são humanamente impossíveis de acontecer. Esse é o nosso Deus. Mas não se intimide, meu amado e minha amada ouvinte. Não se intimide. Maior é aquele que fez a promessa. É poderoso para cumpri-la do que os obstáculos e desafios que você tem pela frente. Amado, vou dar uma dica aqui para você que vai te ajudar muito. E quando a mensagem é longa, vai prestando atenção se você consegue, porque alguma palavra vai servir para você aqui. Nem que for uma palavra, nem que for uma frase, entendeu? Uma letra, quando é Deus falando uma letra, você vai entender. Desconfie, preste atenção no que eu estou dizendo. Isso aqui é forte. Desconfie quando uma promessa de Deus é fácil demais. Desconfie. Desconfie quando uma promessa de Deus é fácil demais. Irmão, as promessas de Deus, elas acontecem. Só que o negócio pega. Entendeu? Será que realmente foi Deus quem falou? Pode ser fruto da sua própria intenção, do seu desejo, da sua emoção. Quando Deus fala, Ele realmente mexe conosco. Eu estava contando ontem para uma família que, após o culto, tivemos o privilégio de almoçar com eles. Almoçar com o pastor tem essa vantagem, né? Conversa assuntos a mais, né? E uma conversa sadia, graças a Deus, né? E ele perguntou um trechinho da minha história. Ele perguntou lá do meu pai, né? Falei que o meu pai morreu cedo, ele fez uma pergunta, como é que foi? Aí eu comecei a contar, ele se interessou, ele queria saber, que ele gosta de ouvir as minhas histórias bíblicas e de vida também. Eu expliquei para ele como é que foi o negócio. E ele ficou maravilhado. Eu falei, nossa, mas que legal. Que bacana. Aí eu disse para ele, em 1992, tem muitos ouvintes jovens aí que nem tinha nascido ainda, né? Mas eu continuo sendo jovem, em nome de Jesus, né? Mas, em 1992, 2 aninhos de casado, vindo eu e a minha amada esposa, Eva, Edson e Eva, com um motorista particular, nosso querido irmão, se eu lembro o nome dele, é coisa lá do Passadão, ele dirigindo o seu carro e eu na frente, a minha esposa no banco de trás, e esse irmão dirigindo o seu carro. E eu tinha ido dar uma palestra, isso em 1992, século 20, século passado. Mas faz parte. Como você tem a sua história, Deus tem promessas maravilhosas para você. Por que você acha que você está tão vidado? Por que se você nem desligou o rádio? Porque você está vendo que Deus está falando. E quando Deus fala, vai ter solução, vai ter provisão, vai ter, em nome de Jesus. E nós morávamos naquela ocasião na cidade de Apucarana, norte do Paraná. E nós tínhamos ido dar uma palestra, eu era o palestrante
lá na cidade de Guaíra. Guaíra, também no Paraná, Guaíra. 2 anos de casado, não tinha filhos, e fui dar uma palestra. Eu fui palestrar uma empresa multinacional que tinha recém entrado no Brasil, vendendo seus produtos importados. Foi uma fase que houve abertura de vir produtos de fora para o Brasil, foi muito forte essa época. E eu entrei nesse negócio na época, e o irmão não tinha habilidade para dar palestra. Ele falou: ô irmão, vai dar palestra lá no meu lugar lá, e eu vou entrar nesse negócio também. Beleza. Aí eu fui lá como palestrante. Por que eu estou contando tudo isso? Porque nós fomos lá com uma missão boa, fomos trabalhar, tem que trabalhar, vamos trabalhar, beleza. E era um sábado. Aí ele convidou umas pessoas, uns parentes dele lá de Guaíra, e o pessoal foi tudo no salão lá para ouvir uma palestra. Não era uma pregação, era uma palestra para vender produtos daquela empresa multinacional. Estava trabalhando. E lá palestramos, ali palestrei, tal. Conseguimos êxito, tivemos êxito ali no negócio. Só que era um sábado e todos nós tínhamos que voltar para casa, que na segundona ia para o trabalho. E foi isso então que, voltando de Guaíra, quase meia-noite, ele dirigindo o carro, eu do lado dele, a esposa Eva atrás, no carro ali. E dei aquela cochilada assim, ainda bem que não era eu que estava dirigindo, né? E eu ouvi Deus falar comigo. Não foi assim do jeito que eu estou falando para vocês, mas no meu espírito ele ministrou algo. Deus disse assim: olha, você viajou tantos quilômetros para falar de um produto. Deus não estava dando bronca, não. Deus estava dizendo: você está trabalhando, você está fazendo a coisa certa, é isso aí mesmo. Aí Deus falava assim: só que um dia você vai falar para muita gente da minha palavra. E isso já concretizou, está concretizando, mas tem muita coisa para fazer ainda. Até a volta de Jesus. Você está entendendo? Concretizou, a promessa se concretizou. Mas quando falou isso, eu nem imaginava. Mas será? Entendeu? Então Deus falou: você deu palestra. E eu contei essa história para esse irmão amigo lá em Campo Largo ontem. E eu disse: quando Deus falou isso, ainda demorou praticamente mais 8 anos. Deus foi preparando o meu coração. Porque até então eu imaginava uma coisa que Deus ia fazer comigo, mas Deus estava falando: não, o plano que eu tenho com você é outro. Então Deus te dá uma promessa, às vezes você não entende na hora, mas se é de Deus, aí Ele começa a lapidar você, Ele começa a trabalhar o teu ego. Tem muitos que o ego todo mundo tem, né? Mas Deus começa a trabalhar o ego. Deus sabe Deus conhece quem você é hoje, quem você será amanhã. Então Ele já vai trabalhando. Sabe por quê? Porque daí quando o negócio estiver lá na frente, nada vai subir na tua cabeça. Então Ele já trabalha com você. Então Deus não é castigo, não. Não confunda as coisas, porque muitos cristãos, por não conhecerem a palavra de Deus e serem ter maus professores, talvez ensinando eles, né? Fica achando que Deus está mandando isso. Irmão, a única coisa que Deus abomina, preste atenção, isso aqui é importante, é se você viver uma vida de pecado. Aí, meu irmão, até o pecado tem salário. A Bíblia diz em Romanos, né? O salário do pecado é a morte. Mas tem o dom gratuito de Deus também, né? Porque tem gente que só fala do salário, né? Então, se você... eu estou em pecado, estou pecando, então conserta o teu coração, volta para Jesus, acerta aí, meu irmão. O que você está esperando? Você está esperando o quê? Deus manda um anjo na tua casa, pega na tua mão e faz. É você que tem que decidir. Você é um humano, ser humano. Você tem que tomar as rédeas da tua vida, meu irmão. Não, pastor, é Deus. Claro que é Deus, mas você tem que querer. Eu tenho que querer mudar. Eu tenho que querer ir trabalhar. Eu tenho que querer fazer. Tem que querer, parte de querer. Vontade, desejo de fazer a coisa certa. Então, se é pecado, tem conserto. Se arrependa, volte para Jesus. Entendeu? Volte para Jesus. Agora, não sendo pecado é problema. Eu sempre tenho ensinado e falado o seguinte: irmão, se você enfrenta um problema, nem todo problema é por causa de pecado. Você tá ali, entendeu? Problema não é pecado. Você cometeu um erro, às vezes certos erros que todo mundo comete, não é necessariamente um pecado. É um erro por falta de experiência. O que não pode ser ficar sempre errando. Você tem que aprender.
Errou, agora não erra mais, né? Então, entenda isso que Deus está falando hoje. Em plena segundona, Deus está dando aqui um café da manhã, um almoço, uma janta. Meu Deus do céu. É forte, tem milagre acontecendo. E Deus está me dando essa direção. Eu não consigo parar de falar. O celular está aqui na frente, nem li, nem participação de praticamente ninguém. Mas por quê? Porque está forte essa palavra. Se for para salvar uma alma, já está bom. Mas não é possível que só uma alma vai ser salva. Muitas serão salvas hoje, em nome de Jesus. Então é isso. Então, Deus nos faz promessas, mas Ele não nos isenta de lutas, dificuldades. Por quê? Porque são essas situações que provam nosso coração. Afinal, nem sempre estamos prontos para algo imediato. Preste atenção, Deus não trabalha com o imediatismo. Entendeu? É a fé, meu irmão. É um passo hoje, é um passo amanhã, vai dando os seus passos de fé. É uma construção espiritual, né? Uma caminhada com Deus. Uau. Acho que eu vou parar, pessoal. Acho que vou dar uma pausa aqui. Nós nem oramos, mas tá forte, hein? Essa mensagem foi espada, hein? Longa, né? Comprida, mas é isso, irmão. Essa palavra que provavelmente tudo indica que ela vai para o nosso canal no YouTube. Como é gravado e depois é colocado lá, então eu já agradeço. Se você está ouvindo pelo YouTube, quando você for ver essa gravação, se você está ouvindo pelo YouTube, repasse essa mensagem, irmão. Ali tem uma flechinha ali para a direita escrito compartilhar, gera um link, passa para o teu WhatsApp, irmão. Se você não sabe falar o que eu estou falando, então use, né, essa ferramenta para você passar. Daí quem ouvir vai ser abençoado. E sendo abençoado, você que repassou, Deus vai honrar você. É uma maneira de evangelizar. É uma maneira de levar essa palavra. Você não vai conseguir falar do jeitinho que eu falei. Talvez você pode falar até melhor, aliás, porque quem vai te capacitar é o Espírito Santo, óbvio, né? Mas, esse formato aqui, Deus pode usar para falar com outras pessoas. Entende? Então, usa o dedinho aí para clicar aí. Compartilha. Entendeu? Compartilha as coisas boas. Pare de compartilhar as coisas negativas, coisas ruins. Entendeu? Seja mais seleto. Aprenda a fazer boas escolhas. Entendeu? Vai aprendendo. Estamos aprendendo, eu também estou aprendendo. Mas vamos encerrar essa parte aqui. Eu parei aqui quando Abraão então teve que ir para o Egito, né? E no capítulo 18. Então, o que acontece? Eu disse o quê? Desconfie quando uma promessa de Deus é fácil demais. Será que realmente foi Deus quem falou? Aí você começa essas perguntas, né? Agora, preste atenção. Deus enviou Abraão para outro lugar debaixo da promessa de que faria dele uma grande nação. Mas a verdade é que o tempo foi passando e nada parecia acontecer. Quem sabe, se Deus permitir, quem sabe eu continuo navegando nessa linda história de fé, que gera fé para nós amanhã. Quem sabe? Sabe, você está nessa fase. Meu Deus. Amado, eu gosto assim, quando eu estou pensativo com algumas coisas, eu venho e penso na história, na história de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Ele veio por obra, nasceu no ventre de Maria, por obra do Espírito Santo, a concepção ali, tudo, nasce, cresce, tendo um lar, tendo uma família, e foi fazendo, com 12 anos ele aparece no templo, aquela coisa toda. Depois não conta muito a história, né, na Bíblia, pelo menos assim, depois daquele aparecimento dele com 12 aninhos, e vai quando chega nos seus 30 anos, quando ele é batizado nas águas. Você veja bem, Jesus também, ele sendo Deus, se fez homem. Deus não poderia já com 18, 20, 22 anos já começar? Não, teve uma preparação. Jesus, imaginem, Jesus, que era necessário, porque Deus sabe, né? Aí chegou a hora certa que o ministério de Jesus se tornou público. Estava tendo um batismo ali, quando vê o João Batista, né? O João, olha lá e vem. Ele se sentiu indigno, mas eu te batizar, é você que tem que me batizar. Mas ele queria cumprir ali. Quando Jesus é batizado ali no Jordão,
uma voz fala, o Espírito Santo fala ali: este é quem eu me alegro. E ali, buf, o ministério de Jesus se tornou público e foi com uma beleza. E fez o seu trabalho. 3 anos, 3 anos e meio, nessa faixa de anos, 3 anos e meio. Ele fez, aconteceu, cumpriu o que ele veio fazer, que era morrer para salvar a gente. Morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai, intercede por nós. Ele está aqui comigo através do Espírito Santo no estúdio. Ele está aí com você certamente, na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Você está me ouvindo, certamente Deus está aí com você também, né? Olha que maravilha, olha que coisa bacana. Amados, isso não é apenas uma história da Bíblia, isso aqui é algo sobrenatural. Dá para você dar glória a Deus o dia inteiro, irmão. Então fique debaixo da promessa. E cuidado com aquelas pessoas que ouvem uma boa palavra dessa, mas ainda não entendeu ainda. Não é bem assim não. Ah, meu irmão. Ai, dá até dó dessa gente. Não é bem assim não. Não vou estragar minha mensagem para falar nessa parte, mas você já entendeu o recado, né? Você, vocês, eu, nós todos. Querido Deus e Pai, quero te agradecer por essa inspiração. Poder estar falando aqui algo que está servindo para mim e certamente para muita gente, para muitas pessoas. Senhor, que a tua graça, o teu favor, a tua bondade, a tua misericórdia seja sobre nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa os pecados de todos que estão ouvindo esta palavra e que está pedindo também perdão dos seus pecados. Restaura este homem, esta mulher, e que esse ensinamento, Senhor, eu creio, se a pessoa entendeu, prestou atenção, eu creio que o Senhor falou. Eu sei que o Senhor está falando. O Senhor é um Deus que fala, ministra. Deus Todo-Poderoso, a todos que estão com a gente neste momento, ao vivo, pelo rádio, pela internet, ou aqueles que ouvirão esta palavra no nosso canal, no YouTube, Agindo Deus Quem Impedirá. Abençoa as famílias, livra-os de todo mal, renove as forças e te apresento agora todos os pedidos que chegaram. Hoje, Pai, não pude ler, porque eu senti que tinha que continuar ministrando a palavra, esse ensinamento um pouco mais longo. Mas eu tenho certeza que vai dar muito fruto. Em nome de Jesus, Pai, abençoa os casais, homens, mulheres, jovens e crianças. A família querida. E onde estamos chegando com esta palavra, no Brasil e no mundo, quem ouvir, quem está ouvindo, quem ouvir, assistir, sejam abençoados com a bênção de Jesus de Nazaré. Salvação, a libertação, a cura divina, a restauração familiar, a restauração nas finanças. Inclusive, Pai, abençoa os agentes de Deus, porque são esses homens e mulheres, jovens e crianças que são contribuintes do nosso ministério, são eles que estão mantendo este projeto, esta obra pelo rádio também. E levanta, Pai, 153 peixes para semear ainda hoje, Pai, nesse dia 27 de fevereiro. Toca em 153 peixes, como o Senhor pediu para que o Pedro pescasse, lançasse a rede do barco do lado direito. Ele lançou e veio uma grande quantidade de peixes, e diz a Bíblia, 153 peixes. E eu te peço, Pai, levanta, restaura e abençoa as finanças do teu povo, a vida econômica, financeira do assalariado, do que vive trabalho de comissão, os vendedores, corretores, vendedor de balcão, vendedor na loja, vendedor de rua que vende, trabalhando, lutando na vida, Pai. Enfim, todos os trabalhadores, profissionais liberais, autônomos, empresários, empreendedores, o pessoal do agronegócio, que uma grande abundância também na área financeira chegue na casa de todos que nos ouvem. Assim oramos e já te agradecemos por esse banquete espiritual nesta manhã sensacional. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome para todo sempre. Em nome de Jesus, sejam abençoados para sempre. Amém. Você está ouvindo Agindo Deus, Quem Impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, Quem Impedirá?
e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail: eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre.